Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu continuo a falar dos conceitos básicos do framework AngularJS. Vou apresentar o conceito de roteamento nesta aula. O módulo ngRoute do framework AngularJS é o módulo que fornece os serviços para realizar o roteamento de páginas para alguma rota predefinida. Lembrando que nós estamos trabalhando no cliente, né? E que o AngularJS ele é muito utilizado para criar aplicações single page. Dessa forma, o roteamento é um recurso muito importante nesse tipo de aplicação. Esse serviço ele está disponível como um arquivo separado do pacote AngularJS. Tá? Então, para você utilizar esse serviço, você tem que baixar, além do pacote do Angular, o pacote angularroute.js, tá? Tracinho route.js, e referenciar ele no seu projeto da mesma forma que você faz com o pacote do Angular. Para isso, você vem aqui na página do Angular, né? Clica aqui no download, baixa o pacote aqui do Angular minificado ou não minificado, e aqui, ó, clicando em Browse e adicionar módulos, você vai vir aqui, ó, ngRoute, você tem o arquivo normal e minificado, tá? Você já sabe, né, que você pode usar o arquivo não minificado no ambiente de desenvolvimento. E quando você for colocar a introdução, você usa o arquivo minificado. Ok? Muito bem. Você tem que ter esse pacote também na sua aplicação referenciada. Ok, então vamos lá. Bom, depois que você baixou os pacotes do Angular e do AngularJS e referenciou, tá? Você tem que declarar no seu módulo da sua aplicação Angular, tá? A referência ao ngRoute. Tem que injetar, tá, essa dependência no módulo da sua aplicação. Feito isso, basta usar o serviço, tá? Route Provider para configurar cada rota específico. Esse serviço ele tem dois métodos. O método when, que recebe dois parâmetros, que aqui você define o caminho da rota e aqui você define o recurso que vai ser renderizado, tá? Que o Angular vai procurar para renderizar. O Otherwise aqui é utilizado, você define uma rota padrão. Caso nenhuma das rotas definidas tenha sido encontrada, ele vai buscar o recurso definido nessa rota. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho aqui, ó, uma aplicação Angular app, tá? Já com o Route Provider, né? E aqui, ó, o método when definindo uma rota / produtos e o template URL, que é o objeto de configuração, definindo aonde está esse template, tá? Na pasta view, arquivo produtos HTML. E eu posso definir um controller também, tá? É opcional, mas você pode definir um controller que vai fornecer os recursos com o template definido aqui na sua rota. Tá? E no Otherwise você pode usar o redirect to, tá? Ou o location path, definindo qual é a rota padrão. Tá? E tudo isso tem que funcionar junto com a diretiva ngView, que é o local aonde vai ser renderizado, tá? O template que for definido aqui na rota. Pra você ter uma ideia, vamos supor que eu tenho uma aplicação aqui single page, uma página index.html, e aqui eu tenho dois links que já estão definidos na minha rota aqui, ó. Uma rota raiz, home HTML, tá? O link home que está na página index, tá? E um link sobre, que está apontando aqui para a minha página HTML sobre, tá? Então eu tenho um link aqui. Então como é que funciona? Tá? O módulo ngRoute ele vai gerenciar esses templates. Eles vão inserir aqui na view de acordo com a navegação do usuário. Então, quando eu clico aqui nesse link, ele vai na rota, vê qual é o recurso que ele tem que renderizar. Eu já referenciei aqui o AngularJS, é importante frisar isso, né? Também referenciei a biblioteca do Angular e referenciei também o meu arquivo JavaScript, onde está definido a minha aplicação Angular. Tem que estar definido isso aqui no index.html. Então, o ngRoute vai lá, busca o meu template, renderiza e exibe aqui na ngView, na diretiva ngView. Tá? Ele vai injetar aqui, certo? Então, o Route Provider é o serviço, né? É o provider do serviço. Como ele é um provider, ele tem que ser definido numa função config.
que nós vamos mostrar no exemplo. Ele não pode ser definido no controlador. E ele tem o método en, que recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o caminho da rota. O segundo parâmetro é o objeto da configuração. É aí que você define qual o template e qual o controlador, olha, tá? Se você quiser usar um controlador. Nós vamos mostrar esse exemplo aqui nessa aula. E o Authorize, tá? Ele define uma rota padrão. Quando nenhuma rota for encontrada, o Angular redireciona a aplicação para a rota padrão. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu estou usando o Visual Studio Express 2013, criei uma aplicação vazia, uma aplicação web, e aqui vamos entender aqui a estrutura da nossa aplicação. Eu criei 3 pastas, vim aqui em Project Day, New Folder e criei a pasta JS, que é a página onde eu vou colocar o meu arquivo de JavaScript do Angular, a pasta lib, onde eu tenho as bibliotecas que eu já baixei, do Angular Hold, do Angular, e o Bootstrap aqui eu nem vou usar, tá? Coloquei aqui por uma questão de costume. E eu tenho aqui, ó, na raiz do meu projeto, a página que seria a minha single page, que é a página padrão, a default, tá? Aqui nessa página, eu só tenho HTML, eu tenho um header, um body, eu tenho um container, dentro desse container eu tenho outro header e um ambiente de navegação com 3 links, barra artigos e barra sobre. Ó, note que eu estou usando a hashtag, que é muito importante isso. A hashtag ela é importante, ela tem que ser usada porque se o navegador ela não der suporte ao HTML5, tá, o Angular vai fazer uma chamada HTTP para o servidor, tá, e não para o cliente. Então é bom você colocar aqui o hashtag. Existe uma maneira de desabilitar isso aqui, mas eu vou mostrar isso mais adiante. Então eu já tenho aqui tudo preparado, antes aqui eu só tenho HTML. E aqui, ó, essa div aqui com conteúdo, é aqui que eu quero exibir os links, os arquivos aqui que eu vou definir na minha rota, para home, artigos e sobre. Tá? Aqui na view eu já defini os artigos HTML. Ó, o home, note, ó, só HTML. Tem aqui um home, H4, HR, bem-vindo ao blog do Macorati. O artigos, ó, H4 artigos, HR, e aqui ó, seria o nome de alguns artigos. E o sobre, mesma coisa, só HTML, tá? Então, do jeito que está, se eu for executar, note que aqui ó, na página de default só tem HTML, não tem nenhuma diretiva do Angular, nem tenho referenciado o Angular. Então, vamos ver a cara dessa aplicação e vamos ver como que ela vai funcionar. Olha aqui, é assim, quando eu clicar aqui, eu quero que ele renderize aqui, ó, vamos lá ver o código fonte. Quero que ele renderize nessa tag, logo abaixo do link sobre, tá? O meu conteúdo. E aqui eu tenho um rodapé, certo? Então, por enquanto, eu não tenho nada funcionando. Então, vamos lá, vamos colocar a coisa para funcionar. Bom, a primeira coisa, eu tenho que referenciar o Angular, né? O Angular tem que estar aqui na minha aplicação. Como eu vou usar o Root, eu tenho que dar o Angular Root também. Tá? O Angular Root JS. Muito bem. Tá? O Bootstrap eu não vou colocar. Agora eu tenho que definir aqui ó, a minha diretiva ngatt, que eu vou definir o módulo que eu vou carregar, que eu vou chamar de blog. Muito bem. Muito bem, agora eu já defini a minha aplicação Angular, que vai carregar o módulo blog, então eu tenho que criar essa aplicação Angular aqui nessa pasta JS, então eu vou lá, Project, tenho que parar a aplicação, né, para ter acesso aqui, ó, Project, Add New Item, vou colocar JavaScript, aqui você pode usar qualquer nome, eu vou usar main, pode ser app, qualquer coisa, tá? Muito bem, aqui para ter recurso ao IntelliSense, eu vou carregar a biblioteca do Angular aqui ó, no JavaScript. E vamos aumentar aqui para 150. Muito bem. Agora eu vou definir minha aplicação Angular. Tá? Lembrando que eu já fiz isso nas outras aulas, não vou ficar explicando tudo novamente aqui. Então vamos lá, var app igual a Angular, né? Ó, módulo, ó o IntelliSense funcionando. Módulo, né? Qual o módulo que eu vou carregar? É o blog. Tá? E aqui, geralmente eu colocava aqui esse colchete vazio. Mas agora, como eu vou usar o roteamento, eu vou definir aqui, ó, vou injetar a dependência ngroot aqui no meu módulo. Tá? Esse nome blog, ó,
Eu fiz isso porque eu defini aqui o nome blog. Se eu tivesse definido outro nome aqui, eu teria que definir aqui o módulo que eu estou carregando na minha aplicação AngularJS. Muito bem. Então vamos agora definir a rota, né? Vamos lá. Vamos definir a rota. Definir rota. Muito bem. Então como que eu faço isso? Eu uso o serviço do meu provider, né? Do meu host provider. Então, onde que eu tenho que fazer isso aí? Eu tenho que definir ele num arquivo de configuração, tá? Que é uma function, onde eu vou definir que eu vou usar esse serviço, host provider. Certo? Essa function está aqui. Muito bem. Já criei aqui a minha função onde eu indiquei o serviço host provider que eu vou usar. E agora eu vou usar o host provider para configurar na minha rota. Eu vou usar o método when, né? Então a primeira rota eu vou definir como a raiz. E aqui eu vou usar eu tenho que definir o template URL, né? Que é o local onde está o recurso, né? Então vamos lá. Vai ser na pasta views, que é a pasta que está aqui, ó, home HTML, barra home HTML. Certo? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Appconfig, function, host provider, when, opa, aqui está errado, é aqui, ó. Template URL aqui dentro, porque aqui eu posso definir o controlador, né? Então tá aqui, ó. Muito bem, já defini uma rota. Então vamos agora aqui no meu arquivo HTML. E aqui eu tenho aqui, ó, esse link aqui referente à minha rota. Então quando a aplicação for carregada, essa rota por padrão vai ser exibida. Aí aonde eu quero exibir? Eu quero exibir aqui. Então eu tenho que definir a tag ngView, tá? Então a tag ngView é muito importante, por quê? Porque ela complementa o serviço de roteamento, incluindo o template renderizado da rota atual no arquivo principal, que é o meu arquivo default.html. Certo? Então, tá lembrado? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, quando eu carreguei pela primeira vez, não foi exibido nada. Agora eu vou recarregar a página. Tá? Vamos ver aqui. Opa, eu não parei o servidor. Vamos recarregar o nosso servidor e vamos ver o resultado agora. Espera aí. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa aplicação aqui, ó. E vamos vir aqui, que eu esqueci de uma coisa. O que faltou aqui, ó? Faltou eu referenciar o meu arquivo, né? Do Angular. Senão ele não vai saber, né? Qual modo ele vai carregar. Então vamos parar tudo aqui, né? Por isso que quando eu carreguei aqui, ó, ele não exibiu nada, né? Eu vou abrir aqui, ó, o console, olha aqui, ó. Ele não conseguiu instanciar o blog. Por quê? Porque não estava referenciado, né? Muito bem. Agora referenciei. Vamos executar novamente. Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá. Já exibiu, ó. Quando eu clico aqui no Home, né? Quando eu clico aqui nos outros links que está definido, ele não consegue, ele não referencia nada ali não renderiza nada, né? Mas no Home, ó, quando eu clico aqui, ele exibe aqui a minha página Home HTML. Então vamos definir, tá, as rotas para artigos e para sobre. Vamos lá. Eu vou aqui no meu arquivo main, vou copiar e colar. Só o N, né?
Então eu vou definir uma rota. A raiz é home. Tem uma rota que vai para artigos, que é barra artigos. E uma outra para sobre. E aqui é sobre. Então, route provider, aqui eu poderia até fazer assim para ficar mais visível, quer ver? Ó? Pronto, tá aqui, ó. Então já tem as 3 rotas definidas. Agora eu vou salvar, né? Abrir a minha página e vou executar. Vamos lá para artigos. Olha lá, artigos. Vamos para sobre. Sobre, tá vendo? Artigos, sobre. É assim que funciona o retroamento no Angular, tá? Então, muito bem. Vamos agora melhorar um pouco o nosso projeto aqui, ó. Porque aqui eu estou exibindo HTML, tá? Então, ó, aqui eu só tenho HTML. No home eu vou deixar assim mesmo. No home, né? Vamos ver agora no artigos, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou alterar isso aqui, ó. Eu vou colocar um código aqui, tá? Só que para isso eu vou mexer aqui no meu arquivo do Angular, da minha aplicação, e o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui no meu artigos um controlador. Vou colocar controller, 2 pontos, e eu vou chamar de artigos controller. Então agora eu tenho um controlador, então eu tenho que definir esse controlador aqui, na página, né? No meu arquivo JavaScript. Então eu tenho que vir aqui, no meu arquivo vamos aqui, definir o meu controlador, artigos, controller. E nesse controlador, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, ó, no meu escopo, os meus artigos. Vai ser uma rede de artigos. Para ganhar tempo, eu vou copiar eles daqui, ó. Então, eu vou removê-los daqui, né? E vou colocá-los aqui. Aqui é vírgula. Então, criei uma rede de arquivos definindo o meu escopo do arquivo controlador, tá? Para você ver as possibilidades que eu tenho aqui. Salvei, né? Então, agora eu tenho que ir aqui na página do artigos e fazer o ajuste, né? Porque antes eu estava exibindo o código, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Vou alterar isso aqui. Vou fazer assim, ó. O L, LI, e aqui eu vou fazer assim, ó. NG, vou usar o NG repeat. Igual. Então, para cada artigo em artigos, que é o meu array, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui um destacado em negrito e vou exibir o artigo. Certo? Vamos lá entender o que foi feito aqui, ó. Eu defini um controlador. Deixa eu diminuir o tamanho aqui para você visualizar melhor. Um controlador aqui para minha rota artigos, que agora definiu no escopo uma rede de artigos. E aqui no arquivo HTML, artigos, tá? Como ele vai ser renderizado
a responsabilidade dele vai ser o controlador, eu estou percorrendo a rede de artigos, definido aqui, ó. Tá vendo? Aqui está no meu escopo. E vou exibir ele aqui na minha tag mgrepeat. Certo? Então vamos lá. Eu vou executar novamente. Ó, home. Agora artigos. Olha lá. Tá vendo? E sobre. Vamos fazer a mesma coisa agora com sobre. Vamos entrar aqui, ó. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui. E vamos definir aqui para a minha view sobre um controlador também, ó. Um controller que eu vou chamar de sobre controller. E aqui eu vou copiar e colar para ganhar tempo, ó. Aqui é sobre controller. Opa, o nome já controle já está aqui. Então, nesse controlador, o que eu vou fazer? No sobre controller. Eu vou definir aqui, ó, um título, que eu vou chamar de sobre. Um nome. E um sobre. Então, no título, vai ser sobre mesmo. O nome eu vou colocar aqui, ó, macorati.net. E aqui no sobre, eu vou colocar assim, ó, artigos sobre Visual Basic. Tá bom. Então, no meu controlador sobre, eu defini 3 variáveis no escopo, tá? Então, no meu HTML aqui, ó, eu tenho que alterar isso aqui agora, né? Então, eu vou fazer assim, ó, H4 eu vou colocar aqui, ó, o quê? O título, né? Vamos lá no main. Título. Muito bem. Home. Não, o sobre. Título. Depois, eu vou fazer assim, ó. Vou dar um HR, aí eu vou colocar aqui um H5. E vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar um nome. E aqui eu vou colocar o sobre. Tá? Então, assim ficou o meu arquivo sobre HTML. Por quê? É possível fazer isso? Porque eu defini um controller chamado sobre controller e nesse controller, no escopo, eu estou definindo 3 variáveis, título, nome e sobre. Tá? Que agora eu estou usando elas aqui no arquivo. Muito bem? Então eu vou salvar, vou recarregar, olha aqui, ó. Home, artigos e sobre. Home. Deixa eu parar a aplicação que eu acho que salvar, né? Título, nome, sobre. Vamos ver se eu não errei aqui. Controller, app controller, sobre controller, o nome está correto. O escopo, os variáveis, tudo correto. Então vamos lá. Vamos carregar a página default. Ele vai exibir o home, né, que é o padrão, artigos e o sobre. Certo? Vamos ver aqui, que eu acho que aqui tem algum probleminha, né? Vamos ver aqui o que ele está falando. Vou abrir aqui o console.
limpar, vou sobre. Não, tá certo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Artigo sobre Visual Basic. Né? Vamos ver o arquivo HTML sobre aqui. Sobre. Minúsculo, scope, título sobre Acrobat.net, é o título. Opa! Deixa eu recarregar essa página. Ah, muito bem, tá aqui, ó. Agora deu certo, ó. Estava no cache do navegador. Deixa eu fechar esse aqui que eu abri essa aplicação aqui à toa. Então agora, sobre, artigos e home. E se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ele não está renderizando nada. Então como que eu resolvo isso? Eu vou aqui no meu root provider e eu uso o método otherwise. Otherwise, e aqui eu vou definir o quê? Vou definir um redirect to, dois pontos, e eu vou definir a rota padrão como a barra, o meu raiz. Então agora, quando eu não encontrar nenhuma dessas rotas, ele vai redirecionar para essa rota. Vamos então abrir aqui, atualizar o home, artigos, sobre, vamos digitar alguma coisa aqui, ó. Olha lá, ele vai para home, certo? Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele não localiza, ele vai para home. Então, nós vimos como usar o roteamento, definindo aqui, ó, a dependência no módulo da aplicação Angular, usar o serviço Route Provider, definir as rotas com em, usando o template URL, definir um controlador para a rota, para definir aqui os recursos que eu estou usando, porque aqui eu poderia, nesse link, aqui usar um serviço para buscar acessar um servidor remoto e colocar no meu escopo os dados que eu quero exibir nessa rota, tá? Da mesma forma aqui, certo? Então, temos aqui o roteamento funcionando, tá? Numa aplicação single page, representada aqui pela minha página Default HTML, que renderiza todo o conteúdo aqui na tag ngView. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.